Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou eu, pastor Manuel Fernando. Que Deus os abençoe. Estamos aqui para mais vídeos, né? Se for possível, se inscreva no nosso canal oficial PR Manuel Fernando, né? Deixe o like, deixe comentários, ative os sinais de notificação para que quando mais vídeos vierem ser lançados, né, no YouTube, vocês venham estar por dentro, né, de todas as novidades de vídeos durante a semana. E me ajude, né, no engajamento, né, você se inscrevendo, você vai estar ajudando a minha família a abrir a mente, né, abrir os olhos de muitas pessoas acerca da verdade à luz do Evangelho de Jesus Cristo, né? Estamos aqui neste dia de hoje para falar acerca de falsos pastores, falsos profetas. O mundo está cheio, né? Desses tais, o mundo está cheio. E aqui eu achei um vídeo curto num canal por nome Universo do Altíssimo. É Jesus versus os fariseus. Isso é muito importante. Um respaldo, uma legitimidade dessa mensagem, desse vídeo que vamos reagir aqui nesse dia de hoje. Você pode acompanhar no Evangelho do livro de Mateus, capítulo número 15, a partir do versículo de número 8. Daqui a pouquinho nós vamos estar lendo, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2 também vamos estar lendo, porque é importante que nós temos referências bíblicas para combater, né, os falsos pastores, falsos profetas, né? O mundo, desde a antiguidade até os dias de hoje. A palavra de Deus, irmãos, nos alerta até os dias de hoje. Se no passado a igreja primitiva era alertados, imagina nos dias de hoje. E muitos estão se perdendo no meio do caminho por causa da falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando a igreja em si ela tem essa falta de conhecimento, ela é enganada, ludibriada, ela é levada facilmente como uma ovelha ao matadouro, né, por não ter conhecimento, tanto na área cultural, social, financeira, política, saúde, salvação, vida eterna, família, casamento. Então, quer dizer, os falsos profetas e falsos pastores, falsos mestres, como a palavra de Deus mesmo nos ensina, que nos últimos dias se levantarão muitos falsos mestres, né, que introduzirão falsos ensinamentos, falsas doutrinas, vão abrir ministérios segundo o seu bel prazer, segundo a sua ganância, segundo a sua más obras, né, vão perverter a fé de muitos. Então, vamos reagir ao vídeo, né, sobre Jesus versus os fariseus. Os fariseus, hoje, ele tem um exemplo muito representativo, né, nos dias de hoje, né? A igreja ela está cheia, o mundo aí fora está cheio, né? No vídeo anteriores eu estava falando a mesma coisa, reagindo a vídeos, falando acerca de cães gulosos, mercenários da fé, pessoas, homens e mulheres que cobram um absurdo para poder estar pregando a palavra de Deus, né? A Bíblia nos diz que dá de graça aquilo que você recebeu de graça, né? Louvado seja Deus por isso, né? Então, vamos dar início
a, a essa reação do vídeo. Jesus versus fariseus. Acompanhe. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos. Pois bem, o Senhor Jesus aqui, irmãos, ele está repreendendo face a face os fariseus, chamando eles de hipócritas. Né? Eles não vão ao céu e atrapalham aqueles que querem ir. Né? Aí você pode parar para se perguntar, mas os pastores hoje não estão fazendo essa intermediação, esse trabalho diante a igreja? Na verdade, amados e queridos irmãos, 99,99 estão atrapalhando a igreja de se preparar para o grande encontro com o Senhor naquele último dia. Nós vamos ver a seguir na reação desse vídeo, né, algo muito importante a ser analisado, né, do vídeo. Por quê? Porque Jesus disse aqui, hipócritas, você é guias cegos, guiando outros cegos, e ambos vão cair dentro do precipício, vão cair no buraco. Né? O que nós vemos hoje são pessoas, irmãos, aos milhares, cegos pelo pecado, pessoas sedentas, né, em ouvir e aprender da verdade à luz da palavra, mas não encontra, né, este caminho, porque muitos homens hipócritas estão levando por outro lado. Né? Sabemos que o Evangelho de Cristo não é para ser comercializado, igual muitos estão fazendo hoje. O Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo é para arrependimento dos pecados, é para levar o povo ao arrependimento. Né? A Bíblia nos diz que o obreiro ele é digno do seu salário. Todo obreiro, todo pastor ali local, ele é digno de uma ajuda de custo. Um salário digno como uma ajuda de custo. Né? Um pregador que muitas das vezes vem de muito longe, né, tem o direito de requerer as despesas da viagem. Isso aí é notório. Né? Que muitas das vezes tem pessoas que nos criticam, dizendo que nós estamos perseguindo. Não estamos. Né? Você receber uma ajuda de custo é uma coisa. 2, 3 mil, né, reais, uma casa, né, um carro para se locomover, mas não como muitos pastores aqui que nós vemos. Tanto aqui, eu sou da cidade de Guarulhos, tem pastores próximos de mim que são mercenários, cobram para pregar. Se você não pagar a quantia que eles estão cobrando, eles não vão na sua igreja pregar. Né? Pastores não dirigem igrejas em lugares difíceis, como comunidades, regiões, ribeirinhos, onde pessoas moram às margens de rio, moram em áreas rurais. Pastores não vão, porque a ajuda de custo ela é muito escassa, é muito pequena. Né? Aonde está o amor pelo Evangelho de Cristo? Aonde está a verdade de Cristo aí nessa história? Né? Porque se pregamos, eu prego a palavra, eu não cobro. Eu não cobro para dizer, eu pastoreio também a igreja, eu não cobro. Eu trabalho todos os dias. Eu lavo, na minha profissão, eu lavo banheiros. Eu sou gari durante o dia, eu fico varrendo também, para poder levar o sustento para a minha casa. Né? E ainda por cima à noite eu tenho que preparar um sermão, né, na direção do Espírito Santo de Deus para passar para a igreja. E tem pessoas, né, que são hipócritas, atrapalham, não vão, não fazem por onde ir e ainda quer atrapalhar aqueles que querem chegar lá. Né? Vamos aqui dar continuidade. Vocês comem um mosquito
e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Pois bem, né? Come um mosquito e arrota um camelo, né? Olha o que o Senhor Jesus aqui ele nos diz. Homens que mostram uma imagem de piedade, né, de boas obras, de boa fé, mas no fundo são hipócritas, né? Mais para frente, né, Jesus ele vai dizer ainda no capítulo 15, versículo 8 do Evangelho de Mateus, que tudo isso não passa de um teatro. Hoje nós vemos, irmãos, né, vamos trazer para os dias de hoje algo muito importante que devemos tomar como exemplo. Pessoas, né, que colocam suas doutrinas humanas, doutrina de homens, costumes de homens, né, um fardo tão pesado que nem ele aguenta carregar, este jugo, este fardo, e colocam sobre as costas daqueles no qual ele deveria ajudar a carregar os fardos, né, e o seu jugo. São hipócritas, né? Quer dizer, come um mosquito, engole um mosquito e arrota um camelo, né? A hipocrisia é muito grande, né? Não toque, não coma, não beba, não vista, né? Não saia, mas se você for ver bem, né, dentro da casa dele tem televisão, dentro da casa dele tem orgias, dentro da casa deles tem, né, dinheiro sujo, tem o quê? Amigos influentes de uma sociedade corrompida, né? Isso tudo é hipocrisia, né? Esses tais só estão, né, afundados na corrupção, na política, na maçonaria, né? São tudo hipócritas, né? O Senhor Jesus ele vai levar a juízo naquele grande dia. O mundo está cheio desses tais. Vamos aqui dar continuação à reação. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo. Bom, isso aí tá registrado no capítulo 15, versículo 8, 9, 10, ali em diante, né? Vocês podem em casa acompanhar o Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus chamando esses fariseus de hipócritas, né? Fariseus são, né, eles vivem encostados, né, na época, né, do Império Romano, principalmente, eles viviam encostados, né, nas mãos do Império Romano, né? Fariseus eram pessoas, príncipes de sinagoga, ensinadores da lei no tabernáculo, rabinos, vamos dizer bem assim, né? E Jesus ali debatia com eles, porque eles pregavam aquilo que não viviam, ensinavam aquilo que não viviam e não passavam para os teus dentro de suas casas, né? Eles pregavam doutrina de homem, né? Eles impõem, né, leis, doutrinas, ensinamentos, dogmas, tudo isso que você possa estar passando hoje, né, situação muito difícil para aqueles que não têm entendimento bíblico e estão sendo enganados. Deus, através dessa mensagem, né, está abrindo a sua mente, os seus olhos, né? E o que nós vemos aqui, né, que hoje o mundo está cheio, nada mudou, né? Hoje nós vemos tais, né, que pregam a teologia da prosperidade, mentindo para você que se você não fizer um sacrifício, né, dos seus bens materiais,
você não herdará o reino de Deus. Você não receberá as bênçãos materiais do Senhor. Que muitas das vezes dizem que se você não der o dízimo, né? Assembleia de Deus, o Belém está cheio disso. Ao dizer e ensinar que se você não der o dízimo, a sua alma vai perecer no inferno. Isso é heresia. A Bíblia não diz isso, né? A palavra de Deus nos diz que o dízimo, né, ele era, no Velho Testamento, as primícias das colheitas que eram levadas até o tabernáculo, onde o sumo sacerdote, né, desse dízimo dos alimentos, ele comia, distribuía para os seus sacerdotes ali, que ali o auxiliava e depois dividia com o povo. E muitas das vezes, né, tem pessoas que pensam que o dízimo é os 10% do mínimo salário que você ganha todos os meses, que é uma covardia sem tamanho. Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Igreja Batista, se você não der o dízimo, você não é consagrado ao biscopado da igreja, você não pode se assentar ao púlpito. Quer dizer, não se compra a vocação que Deus vos deu, né? E a Bíblia nos diz que Jesus debateu com os escribas e fariseus e disse: vocês são hipócritas, né? Vocês falam aquilo que vocês não vivem. Vocês mostram a imagem daquilo que não é verdade, né? Nós vemos aí, irmãos, no Velho Testamento, o sumo sacerdote Eli, ele cuidava, né, da área espiritual daquele povo, da nação de Israel. Ele ele impôs ali regras, leis para a nação de Israel, mas dentro da tua casa ele não colocava regras, ele não vivia aquilo que pregava para o povo. E a largo tempo, irmãos, Deus já falava aos ouvidos de Eli, até o dia que Deus levantou Samuel para tentar abrir os olhos de Eli, né? Que Deus ia entrar com providência dentro da casa de Israel, né? Porque Eli não colocava a casa dele em ordem, né? Irmãos, o negócio é sério, né? E Deus falou através da boca do profeta Samuel que ele não ia receber mais sacrifício de manjares, sacrifício de animais, sacrifício pacífico. Quer dizer, Deus não ia mais ouvir as orações de Eli por causa da sua casa. Quer dizer, é hipocrisia, né? Hoje nós vemos isso, né? Para vocês não pode, mas para a família dos tais, que aqui eu estou falando, tudo pode, né? Pode ir para a praia, andar pelado, pode trocar de casamento como se troca de roupa, pode namorar aí fornicando à vontade, mas é filho de pastor, é a mulher do pastor. A mulher do pastor pode andar de decote, pode andar de calça leg, mostrando curvas do corpo e algo do tipo. Mas para os membros que pagam o mínimo, né, pagam o dízimo do mínimo que ganha, nada disso pode. A palavra de Deus nos dá respaldo que sobre a modéstia das vestimentas, né, sobre como devemos educar os nossos filhos, como devemos amar e cuidar das nossas esposas. A Bíblia nos orienta e nos repreende acerca disso. Isso aí, sem sombra de dúvida. Mas eu, como pastor, eu tenho que ser o primeiro a viver tudo isso que eu estou vos falando aqui nessa tarde, né? E Jesus disse para aqueles fariseus, né, vós são como sepulcros caiados, são como sepulturas caiadas, né? Por fora é muito bonito. Você vai aí nos cemitérios, né,
de pessoas, né, de um porte financeiro melhor, maior até. Você vai lá ver as lápides, né, que ali está a data do falecimento, do nascimento, falecimento, o nome da pessoa que faleceu, né, em placas de bronze, né, um gramado bonito sobre aquela cova, né? Mas tem uma coisa, por fora está muito organizado, muito lindo, mas dentro, né, desse sepulcro, né, só tem podridão, só tem o que? Nojeira, só tem o que? Ossos, carne apodrecida, né? Aí Jesus disse: assim sois vós, né? Hipócritas, né? Vocês não vivem o que vocês pregam, né? Então tem muitos falsos pastores, falsos profetas, né, no qual o mundo está cheio desses tais. São como sepulcros caiados. Por fora está muito bonito à vista, mas por dentro é só podridão, é só corrupção, é só bagunça, é só prostituição, adultério, mentira, política, maçonaria, né? Então quer dizer, e dinheiro, né? Ganância por causa do dinheiro. Louvado seja Deus. Então, vamos vigiar acerca de tudo isso. Vamos dar continuação para não deixar longo o vídeo. Aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação, a casa do lagarto e da aranha, serpentes, covil de víboras. Como todos vão escapar da maldição? Não me verão aqui novamente. Não até que aprendam a chorar. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor. Porque eu e meu Pai somos apenas um. Uai. Seu app de vídeos curtos. Louvado seja Deus por isso, né? Eu quero aqui, rapidamente, para terminarmos o vídeo, né, que para não ficar muito longo, Jesus disse aqui: não ficará aqui pedra sobre pedra, né? O Senhor, ele vai pesar as mãos com grande juízo, né, naquele último dia. Hoje, muitos pastores, muitos falsos profetas, os falsos profetas principalmente, que falam aquilo que o Senhor não mandou dizer, né? Falam vaidade dos seus corações. Naquele último dia Deus vai cobrar. Quantos hoje não usam o nome do Senhor dizendo: eis que assim diz o Senhor, e o Senhor não disse nada, né? Quando na verdade, irmãos, Deus falou através do profeta Jeremias, aquele povo dizendo: os profetas diziam somente vaidade de vossos corações. Quando o Senhor disse que ele iria ferir o povo com espada, com peste, com mortandade na guerra, né? Seriam prisioneiros se o povo não se arrependesse. O Senhor queria conserto dentro da casa. O Senhor não queria que o profeta passasse a mão sobre o pecado dos outros. Pastores é para apacentar a igreja, né? É para cuidar das ovelhas do Senhor, não é para tirar a lã e a gordura, né? Pastor não é para viver com salários de regalia. Ajuda de custo, irmãos, é uma coisa, né? Ajuda de custo é uma coisa, um salário ali de 2, 3 mil, uma alimentação, um carro para se locomover, se porventura for naquelas áreas ribeirinhos, área rural. Tudo bem, isso aí é louvável. Mas agora um salário acima de 30 mil, um, um carro luxuosos de 500 mil reais, né?
Eu vi aí o pastor José Wellington andando num carro importado, irmão, num valor de mais de 300 mil reais. Né? Um homem que nunca bateu um prego na parede, nunca carpiu um quintal. Né? Então, quer dizer, desses tais o mundo tá cheio. Valdemiro Santiago, né? Ele vende produtos, né? Artefatos dentro da sua igreja como um símbolo de fé, pior do que a Shopping, pior do que o Mercado Livre, pior do que qualquer hipermercado que aí por aí tem, né? O que usurpando do povo aquilo que ele deveria acrescentar e fortalecer através da pregação e do ensinamento da palavra de Deus, e ele não está fazendo. Deus vai cobrar dele naquele último dia, né? Pastor Silas Malafaia, lá atrás ele pregava a verdade, e hoje ele prega acerca, né, do amor ao dinheiro, né? Do amor, né, e a ganância, né, pelos bens materiais. Né? Eu não estou aqui pregando contra os bens materiais, não. Né? Se você trabalha, se você se esforça, você é digno, né, de se alegrar, né, com o fruto do seu trabalho. Um carro, uma casa boa, uma boa vida para a sua família. Isso aí é notório, isso aí é consequência do seu esforço, do seu trabalho. Né? Mas não venham perverter a fé, dizendo que é em nome do Senhor. Né? Eu vejo aí pregadores que cobram até 30 mil reais para pregar, 20 mil. Né? Miguel Oliveira, Camila Barros, Júnior Trovão, são tudo mercenários da fé. Né? Não dê R$1 para esse bando de safados, sem vergonhas. Né? São bandidos. Né? Vamos aqui terminar o vídeo. Que Deus os abençoe. Desde já peço, se inscreva no nosso canal. Nos ajude. Né? Canal Oficial PR Manuel Fernando. Né? Que Deus os abençoe. Né? Nos ajude. Né? Fazendo isso, você vai estar me ajudando minha família, ajudando aquelas pessoas que precisam abrir a mente, abrir os olhos acerca do engano desses falsos pastores e profetas, né, no qual o mundo aí está cheio. Tá bom? Que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor. Até mais. Um abraço.